abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Nós queremos deixar aqui a nossa homenagem no Dia da Esposa do Pastor, e nós queremos com muito carinho dedicar esta palavra a todas as nossas companheiras de ministério, irmãs em Cristo, que estiver ao alcance desta palavra. Eu me chamo Miriam Salles de Novaes, sou esposa de pastor já há 34 anos, filha de pastor também. Atualmente estamos pastoreando a Igreja Assembleia de Deus em São João do Araguaia, a 47 quilômetros de Marabá. O nome do meu esposo é Everaldo Alves de Novaes. E é um prazer estar aqui dividindo com vocês um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado de conhecimento do seu reino e da sua palavra. Queremos meditar aqui um pouco com vocês sobre a palavra do Senhor em Filipenses no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8, quando o apóstolo Paulo fala à igreja de Filipe dizendo: tendes vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se entregou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós lemos esta palavra, meditamos nesta palavra, nós vemos aqui o que é viver essa essência de Cristo em nossas vidas. Quando nós nos esvaziamos do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vaidade, né? Nós conseguimos absorver a essência de Cristo em nossas vidas. Ele era Deus, Filho de Deus, mas ele, tendo esse mesmo direito, ele não usurpou querer ser igual a Deus. Muitas vezes nós nos exaltamos diante de algumas posições, diante de algumas questões, e o Senhor não se agrada disso. Ele quer que nós sejamos cada dia vazios do nosso ego, do nosso orgulho, e possamos viver a essência de Cristo. Nós não podemos absorver as coisas deste mundo, porque os rudimentos do mundo, a Bíblia diz que a nossa carne, ela inclina para as coisas do mundo, mas o nosso espírito, ele busca as coisas celestiais, as coisas de Deus. E nós temos que fazer fluir essa essência de Cristo em nossa vida, absorvendo a palavra de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus também diz assim que, embora sendo filho, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele se tornou humano, homem como nós, para ter as mesmas experiências que nós temos nesta terra, neste corpo físico, mas mostrando também para nós que ele venceu a carne, venceu o mundo, venceu os desejos da carne, venceu todas as tentações e conseguiu ser vitorioso. E podemos exalar o bom perfume de Cristo e ser um espelho para a humanidade, um espelho para as pessoas que nos cercam. A Bíblia diz que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas e elas precisam olhar em nós e ver Jesus. Nós precisamos refletir a essência de Cristo em nossas vidas, como espelho. Todas as pessoas, quando você se olha no espelho, você olha e você consegue ver o seu rosto, você consegue ver se já tem alguma ruga, você consegue ver uma espinha, uma marca. Assim também quando as pessoas, eles se olham em nós e nós estamos aquele espelho lindo, maravilhoso, que a pessoa chega e se olha, ele pode contemplar as falhas, os defeitos, os erros, as coisas em que ele precisa mudar, em que ele precisa melhorar, porque ele olha em nós e vê que nós estamos limpos, que nós estamos mostrando para eles aonde está aquele defeito, onde está aquela falha, onde está aquela mancha. Quando nós conseguimos ser espelho, nós conseguimos fazer com que os outros mudem também. São moldados pela palavra, moldados no caráter de Cristo,
A palavra do Senhor Jesus, ela nos lava, nos limpa, nos purifica a cada dia. Nós não temos que ser amoldados pelos modelos do mundo. Porque a atriz fulana de tal é assim. Porque a fulana de tal faz isso, por que eu não posso fazer? Não, nós não temos que seguir exemplo de pessoas do mundo, das carnalidades, das coisas do mundo. Nós temos que seguir o exemplo da palavra, o exemplo de Cristo. E o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 e 2, o que ele diz? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós conseguimos nos renovar pela palavra, quando nós conseguimos nos moldar pela palavra, nós assumimos naquele momento ali a mente de Cristo. E aí conseguimos absorver as coisas boas, as coisas maravilhosas, a vontade agradável de Deus. Conseguimos nos aperfeiçoar cada dia aos moldes da palavra de Deus, nos renovando pela palavra. O apóstolo Paulo também falou lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 16, sabe o que ele diz? Ele diz também que ele diz assim, quem pode julgar a você, se você não puder julgar a você mesmo? Aí ele diz assim, ninguém. Como você pode absorver a mente de Cristo? Ele diz assim, mas nós temos a mente de Cristo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por outros. Porque quem conheceu a mente de Cristo? O Senhor, ninguém pode instruir. Mas aí ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, a partir do momento que nós absorvemos a palavra de Deus, que nós nos deixamos moldar pela palavra do Senhor, nós passamos a ter a mente de Cristo. Olha que interessante. Quem pode ter a mente de Cristo? Aí o apóstolo Paulo afirma, nós temos a mente de Cristo. Como pode o corpo de Cristo andar de qualquer jeito por aí? E temos que viver a renovação, a transformação. Temos que ser o exemplo dos fiéis. Temos que ser a igreja imaculada. Temos que ser santificados e purificados cada dia, lavados pela palavra, para exalarmos a verdadeira essência de Cristo, o verdadeiro perfume de Cristo, como se estivesse refletindo Cristo no espelho. Assim tem que ser cada um de nós, todos os dias, lavados e purificados, para sermos transformados na presença do Senhor, purificados cada dia, para vivermos a essência de Cristo. A palavra do Senhor nos diz aqui, olha, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus. A mesma essência, submissão, obediência, humildade. Assim devem ser os nossos adornos espirituais, as nossas vestimentas espirituais. Amém? Elim Efatá, abrindo as portas do conhecimento para ensinar com excelência. Absorva a palavra de Deus e seja o espelho refletindo a essência de Cristo. Fiquem na paz do Senhor.